visita, porque o Oscarzinho é daqui da casa, companheiro nosso, trabalhador da casa. Seja bem-vindo em nossa casa. Fique à vontade, que a casa é nossa. Imagina. Boa noite, queridos irmãos, amigos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, realmente. Antes de começar, um bom ano para todos nós, mas um bom ano mesmo. Queria agradecer a Ana, que ficou com a Xuxa. Agradecer ao Reinaldo, que não se esquece de mim, sempre se lembra de mim e me dá muito suporte. E agradecer ao Fred, veterinário. Se não fosse ele, estava difícil caminhar. Além disso, essa foto aqui foi feita aqui, nessa mesa. Se não me engano, acho que foi o Osmar, né? Que fez. O Hércules fez aniversário ontem. E eu considero o Hércules como o esteio doutrinário do Centro Semeador. Uma pessoa maravilhosa, eu sempre cito ele como exemplo. Por quê? Pessoas simples, como todos nós, com os mesmos defeitos que nós temos, mas que teve uma luta muito grande dia após dia para ser melhor. Isso é exemplo. E o exemplo que a gente tem que pegar é justamente dessas pessoas que estão do nosso lado. Pequenos gestos, pequenas atitudes e que a gente tem que se espelhar. Então, Hércules, parabéns. Eu não gosto quando me fazem pergunta em palestra. Por quê? Quem está fazendo a palestra está dominando o assunto porque se preparou. Segundo, quem está sentado, às vezes pelo emocional, se você perguntar o nome do pai dele, na hora é capaz dele não lembrar. Complica. Mas eu faço pergunta, não precisa ser respondida em público, mas cada um no íntimo faça a resposta. A Lívia falou que eu ia trazer conhecimento. Eu não vou trazer conhecimento nenhum. Eu vou lembrar conhecimentos. Os conhecimentos estão aí há 2000 anos, mais que isso. O ápice foi com a vinda de Jesus há 2000 anos. E nós ainda não aprendemos. O que é que nós buscamos em nossas vidas, cada um de nós? O que a gente busca? O que a gente quer de nossas vidas? O que a gente está fazendo? A gente tem objetivo ou simplesmente vive? Então vamos trabalhar essa questão. A gente tem dificuldade em aprender, em entender, em ouvir, em ver e em praticar. A gente tem essas dificuldades, nós somos humanos. Numa caminhada. O ideal seria, porque nós somos Homo sapiens sapiens, é o nosso gênero. A gente está procurando chegar no Homo, no Ethicus. O que é isso? Que tem um conhecimento imediato. Pensou que maravilha? A gente ouve uma coisa e já sabe. Saber não é só conhecer. Conhecer é uma coisa. Saber é ter a sabedoria de usar o conhecimento. Esse é o homem que a gente está procurando ser. Então vamos trabalhar essa questão devagarzinho para o entendimento. Muita coisa é repetitivo, porque o conhecimento é um só. Então se repetem coisas, mas às vezes a formatação destas ideias de uma maneira um pouquinho diferente faz com que a gente pegue este conhecimento de maneira mais prática. O que é que nós estamos fazendo aqui, agora, em nossas vidas? O que nós estamos fazendo? Qual o objetivo de cada um? Como eu falei anteriormente, é simplesmente viver?
Ou nós temos um objetivo de crescimento, de aprendizado, de seguir alguma coisa, de ir para algum lugar? O que é que cada um de nós está tentando fazer? Porque a gente fez uma programação reencarnatória, todos nós. Será que cada um de nós está cumprindo essa missão? Vamos pensar, vamos raciocinar. Será que eu estou realmente cumprindo o que eu combinei comigo? Nesta caminhada, neste objetivo, na realidade nós estamos trilhando uma caminhada da lei maior. Eu já falei sobre isso aqui. O que é a lei maior? Ela tem 3 características. Olha que interessante. Tudo emana dela. É uma lei que dela nasce tudo. É toda a lição de Jesus. A lição de Jesus não é só amor que ele veio nos ensinar. Não é só caridade que ele veio nos ensinar. Não é só piedade que ele veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar uma coisa. E estas coisas, amor, caridade, piedade, benevolência, são ferramentas desta lei. E também nós não temos livre-arbítrio. Alguém pode falar, essa lei é a lei de ação e reação. Que a gente plantar, a gente vai colher. Mas também não é a lei de ação e reação. A lei de ação e reação, nós não temos livre-arbítrio dela também. Por quê? De qualquer maneira, a gente está vivendo. A gente estando vivendo, nós estamos fazendo. Bem ou mal, estamos fazendo. Então a gente recebe de volta o que a gente pratica. Simples. Se eu der amor, recebo amor. Se eu der dor, recebo dor. Mas para isso acontecer, houve a necessidade de uma lei primária. Eu já falei sobre ela aqui. É a lei da evolução. Evolução é a única coisa realmente que nós não temos livre-arbítrio para valer. Por quê? Queiramos ou não, nós estamos em evolução. Querendo ou não, nós estamos em evolução. Tudo que é matéria tem prazo de validade e está indo para a luz. Ir para a luz ou ir de volta à casa do Pai é evoluir. E para ter um entendimento legal do raciocínio, dos elementos que eu quero trazer para vocês, é interessante que todos entendam esta frase do Emmanuel. Esta frase tem na Bíblia, Emmanuel, André Luiz e muitos outros do Espiritismo. O que ela diz? À medida que o espírito evolui, ele perde matéria. Então presta atenção, suponhamos que o painel seja luz. A minha caminhada de evolução é para a luz. À medida que eu vou fazendo isso, eu vou perdendo matéria e ganhando energia. Se eu me afasto da luz, eu ganho matéria. Olha que interessante. Então, quanto mais afastado da luz eu estiver, mais preso eu estou. Eu estou refém da gravidade. Ou seja, a gravidade é uma força antagonista da evolução. Porque a evolução nos leva para a luz, de volta à casa do Pai. Eu preciso olhar porque faz tempo que eu não vejo essa palestra, então eu não lembro. Então, o que a gente está falando? Evoluir é ir para a luz. A gente não fala que quer ser espíritos de luz? A gente não fala que quer ser espírito de treva, nós queremos ser espírito de luz. Sempre para cima, não é assim? E é fato, evoluir é isso. A gente pode, na evolução, atuar na velocidade dela. A gente pode ir rápido ou pode ir devagar. Isso sim a gente tem livre-arbítrio. Mas querendo ou não, a gente está no caminho. Querendo ou não. Inclusive todos nós estamos numa nave chamada Terra. E a gente também está indo de volta à casa do Pai. A gente ouve muito esse termo. Tanto na Bíblia, quanto na obra básica do Espiritismo.
para que a gente tenha a consciência integral. O que é consciência integral? É todo conhecimento e imediato. A gente simplesmente sabe. A gente não conhece, a gente sabe. Tem uma diferença muito grande entre saber, só quem conhecer, e saber. Conhecer é ter os elementos. Saber é ter a sabedoria de usar esses elementos. Nem todos têm essa sabedoria. Então, estas coisas que a gente vai falando, a princípio, fica difícil de entender. Nossa, chamar o Oscar, ele traz tanta baboseira, tanta coisa. Mas é que cada um tem uma maneira de entendimento. Cada um está numa fase de consciência. Cada um está numa distância da luz. E dependendo da distância da luz, é um tipo de consciência que nós temos. Esse aqui é o corpo físico. Este aqui é o corpo perispiritual. Aquele lá é o corpo mental. Quando a gente dorme, este cordão energético que une o corpo físico ao corpo perispiritual, ele é chamado cordão de prata. Ele se dilata, se estica e a gente viaja, passeia. Entre o corpo perispiritual e o corpo mental existe um outro cordão chamado cordão de ouro. Mas é uma outra história. Até aqui, nós atuamos no mundo das formas, da matéria. Daí para cima é no mundo das causas. Não tem matéria mais. Olha que interessante. Nosso lar não chegou lá ainda. A colônia é nosso lar. Então, 1/3 da nossa vida a gente dorme, todos nós. E o que será que cada um de nós fazemos quando dormimos? O que a gente faz? O que o nosso espírito faz? Ele pode vagar simplesmente, pode ficar encostado no corpo, olhando o corpo, ou pode trabalhar. Muitos de nós trabalhamos. E muitos de nós, eu tenho que falar dele, está trabalhando com Hércules. Porque ele ainda está ligado na casa. E o que será que é necessário fazer para a gente trabalhar lá? Porque na realidade, a nossa vida aqui, o que a gente está fazendo na evolução? Nós estamos construindo a nossa morada. Quando a gente constrói uma casa, a gente não vê detalhes de azulejo, de banheiro, de piso, até da torneira, se vira para cá, se vira para cá, se é para cima, se é para baixo, coloca uns frisozinhos, tudo a pintura, todos os detalhes a gente quer que fique a gosto. E ainda tem um senão, quando chega no final da construção, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, e às vezes a gente acaba até mudando a tempo ainda. Isso na vida terrena, só que a nossa vida aqui, a gente está construindo a nossa casa lá no mundo espiritual. De que maneira nós estamos construindo? Tendo boas atitudes para uma boa casa? Ou atitudes ruins para ter uma casa ruim? Como é que funciona isso? Vocês vão entender. A palestra é até às 11, né? 15 para as 11? Então, quando for 10 para as 11, vocês me avisam, que eu vou mostrar uma musiquinha. Quando a gente desencarna, levamos matéria para o mundo espiritual? Não, né? Não. Ou alguém fala que leva? Então a gente não leva. Então vamos analisar umas coisas. No nosso lar, agora eu quero que vocês respondam. Todo mundo leu Nosso Lar ou assistiu o filme? Bastante. Usa roupa lá? No Nosso Lar usa roupa? Usa.
Tem até fábrica de roupa e fábrica de suco. Para que suco? Para tomar. Tem horta e tem hospital. Tem hospital psiquiátrico, tem hospital para tratar do espírito, né? Mas esse hospital que eu me refiro, que foi aonde o André Luiz ficou internado um tempo, é um hospital para curar o físico. Não é para curar a alma. A alma estava sendo cuidada também, mas a internação dele foi para cuidar do físico. Ele tomava remédio, ele expunha medicação na água dele. Ué, mas que físico é esse? Então a gente leva a matéria? Essa roupa então está tampando alguma coisa? Vocês já raciocinaram sobre isso? Está tampando o quê? Se é só espírito, não precisa tampar nada. É um facho de luz. Se está tampando é porque tem algo material. O perispírito é chamado modelo organizador biológico. O espírito pega o perispírito e forma um novo corpo físico, quando a gente vai encarnar. Ele é intermediário entre o espírito e a matéria grosseira, que é o corpo. O perispírito é só olhar a matéria básica do espiritismo, e mesmo as religiões esotéricas já sabem há muito mais tempo que nós, ainda é matéria o perispírito. Matéria? E todos nós sabemos que é matéria. Eu vou dar uns exemplos, vocês vão, puxa, é mesmo. Então vamos lá. Eu estou aqui, na minha caminhada evolutiva. Desencarnei. Se eu tiver atitudes não nobres, o meu perispírito vai ser pesado, vai ter elementos pesados, vai ter matéria pesada. E eu vou morar onde? Quanto mais matéria, mais refém da gravidade eu vou ficar. Ou seja, eu vou morar bem próximo da Terra. Porque eu tenho muita matéria, eu não consigo me elevar. Eu fico preso. Agora, se eu estou aqui e tenho atitudes nobres quando desencarnar, o meu perispírito vai ser mais leve. Consequentemente, a minha morada vai ser afastada da Terra. Quanto mais leve, mais afastada, mais elevada. Lembram-se, falando em nosso lar, André Luiz foi resgatado, foi curado, fez o tratamento devido, começou a se preparar com a missão com Chico Xavier. Só aí ele recebeu a visita de quem? Vocês lembram disso? Da mãe. Ué, mas a mãe não estava com ele? Não. A mãe está num plano muito superior e o André Luiz estava lá embaixo. Ele precisou vir para nosso lar, ser cuidado, se elevar um pouquinho para ela poder descer, porque é muito sacrifício, descer não para viver com ele, para conversar com ele. Está muito diferente. Olha, o André Luiz até hoje tem 2 irmãos que ainda estão enroscados lá embaixo. Não conseguiram se elevar ainda. Imagina o desespero dele, com o conhecimento que ele tem, a missão que ele teve, e não poder resgatar os irmãos dele, ainda. Porque cada um tem um merecimento. Então, quem constrói a nossa morada no mundo espiritual é cada um de nós, com nossas atitudes. A gente pode ter um perispírito pesado ou leve. O único ser que eu conheço que desencarnou sem levar nada de matéria, já com pureza, foi Jesus. Ele é o único que eu conheço. O que é o conhecimento? Essas coisas que a gente traz são retalhos. E cada um de nós tem que saber como organizar esses retalhos. Cada um de nós tem uma percepção diferente de como organizar isso. Isso se chama sabedoria. Então todos nós temos conhecimentos como?
através de uma palestra, de um livro, da conversa com um amigo, uma novela, tudo isso traz conhecimento. Aí a gente tem que ter a habilidade de organizar estas coisas e aumentarmos a nossa consciência. Porque quanto mais próximos da luz a gente estiver, maior vai ser a nossa consciência. E olha como é que funciona. Eu acho que eu já fiz isso aqui. Suponhamos que isso aqui é a verdade absoluta. Essa aqui é a verdade. Está aqui. Tá? Está aqui a verdade. Eu vou pedir a ajuda de um jovem. Quem que eu escolho, hein? Não pode ser muito longe. Aquele pode ser você, rapaz de barbinha aí, que está no corredor? Levanta, faz favor, ajuda a gente. Presta atenção, gente. Esse aqui, qual que é o teu nome? Vitor. É o Vitor. E ele está na caminhada de evolução dele, vindo para a verdade, para a luz. Vitor, o que você está vendo daí da verdade? O que é a verdade para você? O que você enxerga? Fala alguma coisa dela. Você está vendo a cor azul? Tem alguma coisa branca escrito? Amor, por favor, caminha uns 10 passos. Aí tá bom. Você já consegue ver mais coisa ou tá a mesma coisa? Agora, por favor, vem até aqui. Já dá para você ler tudo? Já. É simples, gente. Obrigado, Vitor. É tão simples isso. Quanto mais longe da verdade nós estamos, menos a gente conhece dela. Ela é uma, mas a gente não enxerga perfeitamente. Conforme a gente vai chegando perto, vai aumentando a luz, vai aumentando a consciência. É a tal da consciência integral. Aí quando a gente chega, nossa, a verdade não é como eu estava enxergando. Mas não é mesmo. E cada um de nós tem uma visão diferente da verdade. Ela é uma, mas a visão nossa é diferente. Só quando a gente chegar aqui, a gente vai ter a visão integral, a consciência integral do que é essa verdade. Como eu falei para vocês, o perispírito é um modelo organizador biológico. E nós, através do nosso livre-arbítrio, a gente trabalha, a gente vive, a gente caminha, ou para, ou desvia, mas a gente está vivendo. Estamos na trajetória. A gente tem acertos e tem erros. Os nossos erros, as coisas, um exemplo, se eu pegar um revólver e der um tiro na minha cabeça, o que vai acontecer? Eu vou estragar o meu corpo físico, não vou? Vou. Grande provavelmente, eu também vou estragar o corpo perispiritual. Ele vai ficar com uma falha no cérebro. Se eu não tiver merecimento, eu desencarno. Se eu não tiver merecimento, na minha próxima vida, eu reencarno com algum problema mental. Geralmente é assim que funciona. Porque eu causei um dano ao meu corpo físico e ao meu perispírito. E não tive condições na espiritualidade, igual aconteceu com o André Luiz, de se curar. Aí alguém fala assim, isso aí é porque você deu um tiro na cabeça. E se alguém der um tiro na tua cabeça? Provavelmente eu vou desencarnar. Mas provavelmente o meu perispírito não vai ficar lesionado. Porque as situações são N situações, N condições. Como não fui eu que causei o dano, eu posso estar sendo liberto daquele dano perispiritual. Ou posso ter o privilégio de passar por aquela dor, mas no plano espiritual eu ser curado do meu perispírito. Porque senão, na hora de montar o quebra-cabeça do novo corpo, vai ter um probleminha.
Olha como é interessante. Então não é castigo, são consequências. Se eu plantar tomate, eu vou colher tomate. É simples. E a gente ouve essas coisas e não atenta para o sentido real. É simples a lei de Deus. Deus não precisa fazer mais nada, a coisa está feita. Quem faz agora somos nós. Deus nos deu este poder. Nós podemos fazer o que bem entender: matar, se matar, não fazer nada, fazer um monte de coisa. E Deus não interfere. Nós temos total liberdade. Se eu quiser matar alguém, Deus não impede. Olha que interessante, Ele não impede. Ele nos deu um poder divino. Só que a gente tem que aprender a usar isso. É isso que nós estamos fazendo em nossa evolução. E todos nós sabemos que a gente está chegando num momento importante do planeta, que é a transição planetária. Ainda falando sobre como a gente age na nossa vida, vamos falar sobre alimentação. Será que um ser espiritual se alimenta que nem nós? Come, por exemplo, carne, sanduíche, arroz, feijão? Não. Por quê? Porque o corpo dele já está diferente. Até no nosso lar, o nosso lar há um tempo atrás até comia carne, eu já comentei aqui. Eu contei até a história que o governador proibiu o uso da carne, está lá no livro. O pessoal fez abaixo-assinado, o pessoal fez passeata, o governador manteve a proibição da carne. Aí eles fizeram uma greve, fecharam o Ministério da Regeneração, que é onde, suponhamos, nós aqui estamos no nosso lar, estamos nos preparando para reencarnar e precisamos de fazer o nosso condicionamento dentro do Ministério da Regeneração. A gente chega lá na porta, está escrito assim: estamos em greve. Pensou que maravilha? Não, pense, raciocine. Isso aconteceu no nosso lar. Greve, fecharam. Aí o governador manteve: não, nosso lar está mudando de patamar, daqui para frente é só sopinha, suco e água. O que o povo fez? Começou a fazer contrabando de carne. Está lá no livro, contrabando de carne. Aí o governador convidou 200 espíritos de uma esfera superior que foram estagiar no nosso lar para ensinar a população a se alimentar por causa do corpo, novo corpo do nosso lar, que não se adapta mais a alimento pesado. Não pode, não tem como. Pega um bebezinho e dá para o bebezinho, por exemplo, uma coxa, uma leitoa. Vai fazer mal para ele, porque o corpo dele não está preparado para aquilo. É interessante essas coisas. Se a gente tiver atitudes primitivas, a gente vai ter alimentos pesados, porque a gente vai trabalhar esses 3 chakras inferiores, que são os chakras ligados com a matéria. Quando a gente passa raiva, dói aonde? Estômago. O chakra básico, que é aquele de cor vermelha, que é o chakra mais pesado que nós temos, ele tem a capacidade de captar da terra o que a gente chama de forças telúricas, que são forças pesadas, e as pessoas mais espiritualizadas, que são raras, têm a capacidade, encarnadas, de captar essa energia e energizar todos os chakras, saindo numa miríade de cores no chakra coronariano. Mas nós não. Geralmente a energia fica circulando nas partes inferiores. Isso nos liga a egoísmo, a cores fortes, a música que mexe quadril, infelizmente é isso, que leva a bebida, que leva a comilança. Quando o Corinthians ganha, o que a gente faz? Churrasquinho. Palmeiras também, gente. Atitudes elevadas, nós temos alimentos mais leves.
Vocês lembram a cor do passe no nosso lar? É verde ou azul, que são os 2 chakras ligados com o emocional, porque lá não entra alimento que faça com que se vibre aqui, lá se vibra aqui, no emocional, é outra sintonia, é outro departamento, e logo logo o nosso lar vai passar para cima, chakra frontal e coronariano, que aí só vai usar energias sutis, nada mais de matéria. Muitas crianças hoje nascem, e eu tenho 1000 exemplos aí, mas não vou discorrer sobre isso. Não come carne, tem aversão a carne, muitas. Aí todo mundo fala, crianças índigo, criança não sei o que lá, mas é isso mesmo. Eles estão aqui no planeta estagiando e nos ensinando. Eu conheci uma menina essa semana, namorada de um sobrinho meu, até coloquei no slide, estava criança, eu peguei e coloquei hoje isso daí. Ela não come arroz, feijão, nada pesado e não come carne de maneira alguma, passa mal. Aí eu perguntei, mas por quê? Por causa de alguma religião? Não, desde criança eu passo mal, como já levou no médico, fez 1000 coisas, não acha nada. E ela é uma atleta, uma verdade, é uma atleta. Já é um ser de outra dimensão, gente, que está aqui entre nós. A gente cansa de falar que os seres vêm para cá para nos ajudar, mas a gente não acredita, eles estão aí mesmo. O nosso corpo, eu vou ter que ler porque faz tempo que eu não vejo essa frase. O nosso corpo está sofrendo modificações para ajustá-lo às novas qualificações superiores que já estão reencarnando. Um novo tipo de físico. E isso, lógico, no nosso planeta. É que aí é uma frase específica de um livro, viu, gente? André Luiz. E isso no perispírito. No perispírito, o ajuste é feito no perispírito, porque o perispírito é o modelo organizador biológico, quando da moldagem do corpo físico, atendendo às novas especificações. Então, para o novo planeta, o planeta de regeneração, vai haver necessidade de um corpo diferente, de um corpo mais leve, que nem eu assim, mais ou menos. O peso não tem nada a ver. Às vezes o cara é pequenininho e está cheio de elemento pesado, viu, gente? Porque o que vale não é o peso do corpo físico, é o peso do perispírito. Eu conheço muita gente pesadona que tem um coração enorme, e tem uns pequenininhos que é pior que veneno. Agora, com respeito ao espírito, isso aqui é interessante para vocês estudarem. No mundo que nós ainda estamos, no mundo de prova e expiação, todos nós erramos, aí a gente passa muito tempo se culpando, tendo remorso. A gente fica, tem remorso, mas não faz nada. Fica tendo remorso, e vai passando o tempo. Às vezes até o outro desencarna, a gente desencarna e deixou de resolver a questão. Aí alguns têm arrependimento e alguns fazem o reparo, poucos. No novo mundo de regeneração, nós continuaremos ter o erro, só que a gente vai pular essas duas fases de culpa e remorso. A coisa vai ser mais acelerada, porque quanto mais próximo da luz, maior a velocidade em tudo. Então as questões também são mais rápidas. A gente não vai ficar tanto tempo se culpando e tanto tempo no remorso. A gente vai direto para o arrependimento e reparação. Olha que interessante. Estudem essa questão que é super legal. É importante dizer também, lembrar do fluido cósmico universal. Na palestra de evolução eu falei dele aqui.
no fluido cósmico universal, nele nós existimos, nele nós nos movemos com maior ou menor velocidade, mas é nele, no fluido cósmico, e nós manipulamos esse fluido cósmico a nosso favor ou contra nós. Se a gente, como eu falei, tiver atitudes nobres, a gente vai embaraçar esse fluido, atitudes não nobres, a gente vai embaraçar o fluido cósmico. Se a gente tiver atitudes nobres, a gente vai libertar o fluido cósmico, vai energizar, vai se libertar da gravidade, da matéria. Então, nossos sentimentos manipulam o fluido cósmico. Então, a nossa evolução vai ser mais rápida, vai ser mais ativa, vai ser mais positiva quando a gente aprender a manipular realmente com sabedoria o fluido cósmico. A evolução nos traz uma carga interessante, nos torna refém de uma lei impecável, que é a lei de ação e reação. Ela é inevitável, ela vai acontecer. Se eu provocar dor, eu recebo dor. Se eu der amor, eu recebo amor. Olha que maravilha! E vocês sabem, o Chico uma vez falou uma coisa que eu demorei muito tempo para entender. Ele falou assim: quem dá amor é o que menos necessita. Eu falei, puxa vida, mas demorou mesmo, a minha ignorância fez eu demorar para entender. Na realidade é o seguinte, se eu dou amor é porque eu tenho amor. Só dá amor quem tem. Não há necessidade de fabricar, de esforço. Ele tem, ele dá. Olha que incrível, quantos de nós temos o verdadeiro amor? Quase acordei, neném, agora, né? Dei uma de Alcântara. Só faltou esmurrar a mesa, neném dormindo. E eu... E falando em transição planetária, vem a pergunta: é dito por todo mundo, todos os espíritos que estão nos ajudando nessa transição. Antigamente Bezerra de Menezes era só mensagem evangélica, doutrinária. Agora é transição, porque a água está batendo na bunda, como diz o caipira. Quem acompanhar a evolução da Terra, porque a Terra está evoluindo, ela está saindo de prova e expiação para regeneração. Quem acompanhar isso continua na nave Terra, quem tiver com a mesma sintonia. Quem não tiver vai para um planeta diferente. Mas por que isso? Por que não pode continuar tudo? A gente não entende, né? Que de vez em quando há uma necessidade de separação. E todos nós estamos sentindo que está muito difícil viver ultimamente. Muito difícil. Isso é um teste muito grande para quem é bom. Perguntaram para o Sai Baba qual era a vantagem da pessoa ruim viver entre os bons. Ele falou assim: a vantagem é que os bons vão ser exemplo para ele. Ah, tudo bem, tem a sua lógica. E qual que é a vantagem do bom viver entre os maus? Ele falou, é um teste. Será que aprendeu a lição mesmo? Ser espírita, ser cristão aqui dentro é fácil. A gente se eleva, a gente fica bonzinho, a gente fica maravilhoso. Sai lá fora. Eu vou até contar uma historinha que eu fiquei sabendo essa semana de uma amiga minha de muitos anos, no meu trabalho. Ela não é espírita, mas é uma pessoa maravilhosa. E o marido, lógico, eu não vou dar nome, né? E o marido dela é ativo, campanha alta de Souza, faz um monte de coisa, trabalha, resgata animal para ela cuidar, E vai daqui, vai dali, e ela teve um AVC e não está legal. Ela está com problema de locomoção, problema de memória, ela não está bem. E
Às vezes ela vai falar uma coisa, ela se atrapalha, ela leva uma data para falar qualquer coisa. E ele, eu posso falar isso porque eu não estou dando nome, meteu uma bolachada na cara dela gratuita, por nada. Aí ela falou assim: Oscar, como é que eu vou no centro espírita? Meu marido é espírita e tem uma atitude dessa. Eu falei: você me deixou sem argumento. Falei: mas eu vou te falar uma coisa, pessoas boas tem em tudo quanto é lugar, e ruins também. Então, talvez você esteja nesse lar justamente para ser um corretivo para ele, para ser exemplo, porque ela é extremamente positiva. E tem que ter fé de coisa melhor, fé de um futuro melhor, fé que as coisas não ficam ruins para sempre e que as coisas se transformam, sim. Então, quando há amor, vale a pena. É uma missão que vale a pena. As moradas da terra são treva, abismo, umbral, que é na superfície, até no nosso lar ainda é umbral. Aí as diretrizes do planeta, né? Eu sempre esqueço. E bom, são... Não, antes de diretrizes do planeta, é aquela de música, ciência, diretrizes do planeta e os espíritos elevados. Bom, 7 estágios, cada um desses tem um monte de morada. Eu acho que quando eu desencarnar, eu vou voar lá para cima. Para baixo, você falou bem. O que vai acontecer com a Terra? Evoluir não é ir para a luz? Ir para a luz não é perder matéria? Emmanuel falou isso. Então, conforme a matéria vai chegando na luz, ela vai perdendo matéria e trocando por energia mais pura. A Terra vai perder as camadas mais pesadas, vai perder treva e abismo. A nova Terra, o mundo de regeneração, não vai ter treva e abismo, só vai ser de umbral para cima. Então, quem tiver em sintonia muito baixa não vai ter onde morar. É mais ou menos o seguinte, eu já toquei nesse assunto aqui. Meu quintal cheio de telha, tijolo, madeira, vai ter o quê? Rato, barata, escorpião. Se eu fizer uma reforma, limpar tudo, calçar, pintar, vai ter barata, rato, escorpião? Não. O que eles vão ter que fazer? Vão ter que ir para um quintal que tenha isso, uma outra morada, porque na minha morada não vai ter jeito mais. É isso que vai acontecer com a Terra. E como é que está sendo feita a limpeza da treva e do abismo? Todo mundo, todos nós sabemos como que é. Qualquer livrinho, qualquer romance tem. Como é que os seres estão sendo resgatados de lá? Com a chegada da luz. As caravanas de luz estão indo lá e limpando, estão reformando esses porões. É isso que está acontecendo. Então o cara desencarna, está vibrando baixo, é sugado. É lei da afinidade. Outro detalhe, o mundo de regeneração é o nosso último estágio humanoide. Aí já vai angelical. Chico falava que evoluir é uma condição de perder água, desidratar-se. Como? Pelo trabalho e pelo choro. Porque a vida da terra não é fácil. A gente tem reveses. A gente chora. Até Jesus foi morto na cruz, ele mostrou para nós que o mundo, a vida na terra é de dor. Todos terão dores. A diferença é como é que cada um de nós enfrenta essa dor. Com revolta? Contra todos? Contra o companheiro? Contra Deus? Contra colega de trabalho? Ou aceitação, luta, coisa linda, aceitação, luta, fé? Qual a atitude nossa? O que a gente está buscando? Como que a gente está construindo a nossa morada? Para onde a gente quer ir? Acabou, né? Não, mas eu tenho que mostrar uma música, hein? Quem que é o nosso próximo?
tudo que vive é teu próximo. Tudo que vive é teu próximo. Não tem os mandamentos? Estou citando 2 a 1. Um fala o seguinte: não cobiçar, não é assim que fala? Não cobiçar a mulher alheia, a mulher do próximo, não é isso que fala? E no mandamento matar? Não matar o quê? Especifica? Fala não matar o próximo, não matar o homem, não matar a mulher? Não fala, é simplesmente não matar. É não matar o que vive. E a gente é descuidado, a gente corre muito. Eu fui mudar uma orquídea minha de lugar, foi o ano passado. E na hora que eu fui pegá-la, chegando perto, eu vi que tinha um passarinho, o passarinho voou. Enfiado lá, 2 filhotinhos. A gente manda, o cara passa na rua, posso podar a tua árvore? Poda. Ele vai lá e picota a árvore inteira, não está nem aí se tem um ninho, se tem um passarinho ou não, e muito menos nós. Não temos esse interesse, não temos tempo, não temos amor suficiente para ter um entendimento dessa caminhada. A gente fala muito, faz pouco. Nós não somos bons, estamos tentando ser bons. A gente passa perfume, veste roupa bonita, fala que ama sem amar, tapeia as meninas e somos tapeados também. É o mundo. Olívia, o que foi? Peguei no... Conhecimento que nós temos com livro, palestra, conversa, novela, rádio, televisão, porque em qualquer lugar a gente aprende alguma coisa. O que nós estamos fazendo com ele? Trabalho com hora marcada. Natal, Ano Novo, eu vou entregar a cesta básica. Vou procurar quem me ajuda, eu vou entregar algumas cestas aí, fazer uma caridade. Eu até, teve uma vez, eu já falei sobre isso aqui, é um dirigente de centro, não vou dar o nome, lógico, perguntou assim, cadê o Lúcio, gente? Ele não está aqui? Está lá, né? Falou assim, o Lúcio está lá com vocês, né? Falei, tá. Falei, então, ele está com um trabalho de sábado, fazer sopa? Falei, tá. Acho que eu vou lá ajudar ele, eu preciso tanto trabalhar um pouco, preciso fazer uma sopinha, juro, foi o termo que ele usou, preciso fazer uma sopinha. Gente, ele tem um centro espírita, ele é dirigente do centro, ele tem uma comunidade lá, e ele precisa ir para outro lugar, mostrar que ele está fazendo alguma coisa. Holofote, assim somos nós, caridade com hora marcada. O Hércules me ensinou uma coisa que eu cito sempre, Celinha. Uma vez ele passando no semáforo, sempre tem gente que pede dinheiro, né? A gente pega uma moedinha e dá para ele, toma. E o Hércules fez isso, deu uma moedinha para o cara, aí quis dar uma carcada nele, falou assim, agora você vai tomar uma pinguinha, né? O rapaz olhou, virou a moedinha, olhou para o Hércules e falou, não vai dar para comprar casa não, vou ter que tomar pinga mesmo. Então o que a gente aprende com isso? Se você tiver um dinheiro, dá o dinheiro. Você tem 10 reais, você pode? Dá. Você não tem destino para aquele momentâneo, para a tua necessidade? Dê. O que ele vai fazer com aquele dinheiro, o problema é dele. Nós temos que fazer nossa parte. Ninguém precisa ver. Aliás, olha um detalhe. Eu vou chegar no detalhe. A gente constrói a nossa vida muito na matéria. A matéria tem prazo de validade. A matéria não é eterna. O rato rói a matéria. A ferrugem corrói ela. E a gente fica sujeito à separação do joio e do trigo. Que lado que nós estamos? A gente, em simples atitudes, pequenas coisas... A minha Neuza estava me contando, eu tive um problema renal esses dias e fui no PS.
Cheguei lá, a Neuza é enfermeira-chefe, né? Falei, bom, eu vou ser atendido logo. Levei 1 hora para ser atendido. 1 hora lá, rolando de dor. Falei, mas amor, estou quase morrendo aqui, porque quem já teve cólica renal aqui? Oxi, é brabo, né, gente? É brabo. Dói, mas dói mesmo. Aí ela falou assim, eu não posso te passar na frente. Eu tenho que respeitar as regras. Falei, puxa vida, por que eu fui arrumar uma mulher assim, gente? Alguém já ouviu falar no leito de Procusto? Procusto era um ladrão, é mitologia grega, era um ladrão na Grécia, numa floresta, e os viajantes que passavam pela floresta, ele hospedava aqueles viajantes para roubá-los. Ah, fica aqui na minha casa. Só que ele fazia o seguinte, se o cara era pequeno, ele pegava e esticava os braços e as pernas do cara até alcançar o tamanho da cama. Se o cara era grande, ele cortava as pernas, a cabeça e os braços. Mas tinha um detalhe, quando o cara era pequeno, ele punha no quarto que tinha cama grande. Quando o cara era grande, ele punha no quarto que tinha cama pequena. Porque de qualquer maneira ele queria matar o cara e roubar. O que isso tem a ver com a gente? A nossa medida. A gente acha que as pessoas têm que fazer as coisas que nós fazemos, da maneira que nós fazemos, do jeito que nós fazemos, do jeito que nós gostamos. E não é assim. Cada um tem um jeito. A gente tem que respeitar isso. Nós somos muito intolerantes com as pessoas. A gente não tolera o diferente. A gente está sempre na defensiva ou dando uma cutucada no diferente. É sempre assim, mesmo que for só de pensamento. Precisamos mudar isso daí. Não dá para mudar de uma vez, mas devagarzinho. Você tem que pensar no problema e ir mudando. Ser uma pessoa boa, porque disso vai depender a nossa nova morada. Efeito Hawthorne, eu já falei sobre isso. Uma empresa em Chicago, num bairro chamado Hawthorne, o empresário mandou fazer uma pesquisa para saber se a produção dele, a quantidade e a qualidade da produção era maior com pouca luz ou com muita luz. Então fizeram um teste com pouca luz, durante um tempo, fizeram a estatística. Com muita luz, durante o mesmo tempo, fizeram a estatística. Resultado, o mesmo. A quantidade e a qualidade foi a mesma. Ah, maravilha! Dispensou a equipe de psicólogos da empresa, foram embora. Daí um mês ele foi ver, tinha despencado tudo. Quase que eu despenco. Tinha despencado tudo, tanto a quantidade quanto a qualidade. Ele pegou, chamou a turma de novo, falou, aconteceu uma coisa. Despencou tudo. Moral da história, sabe qual que é? Quando estava com pouca luz ou muita luz, o trabalho dos funcionários estava sendo observado. Eles trabalharam melhor, com mais afinco. Quando tirou a observação, despencou tudo. Assim somos nós. Quando a gente está sendo observado, a gente faz direitinho. Quando a gente não está sendo observado, a gente não faz direitinho. Esse final de ano, estava no churrasquinho, eu reparei numa coisa, são detalhes. O cara pegou um pedacinho de carne, comeu, lambeu os dedos e cumprimentou todo mundo. Lambe os dedos e cumprimenta os outros. Legal, né? Mas isso não é nada. É assim. Nós não queremos isso para nós. Ou queremos? Nós não queremos. Alguém, um cozinheiro, alguém da saúde, fizeram esse teste no hospital. Nossa, quando era observada, a coisa fluiu assim, maravilhosamente. Tirou a observação, despencou tudo. E a gente tem que tomar cuidado no seguinte sentido, é esse ponto que eu queria chegar. Mesmo que a gente, à noite, semáforo fechado, a grande maioria passa, por desculpa que é muito tarde, que vai ter ladrão, a gente
não respeita nada. Só que tem um detalhe: nós estamos sendo observados sim. Pode não ter encarnado, mas está cheio de desencarnado. E será que é a atitude correta? Às vezes até pode ser, a gente tem que avaliar bem a situação, ter critério, inteligência, sabedoria. Jesus falava: sois deuses, podereis fazer tudo o que faço e muito mais. Olha que incrível. E a gente não acredita. Isso dá uma palestra grande, mas por causa do tempo não vou nem falar nada, que já foi. Para finalizar, eu acho, na realidade não vale nada o que possuímos, o ter, nada. O que vale, o importante é manifestar o que somos, o ser. Alexandre o Grande vivia falando que quando ele morresse, ele queria que o caixão passasse por cima das joias que ele tinha, que os médicos levassem o caixão dele e que as mãos ficassem para fora abanando. Ninguém tinha coragem de perguntar o porquê. Aí com a caminhada dele, anos e anos, o soldado, um dia perguntaram: Alexandre, mas por que você já tinha mais intimidade? Por que você fala isso? Ele falou: eu quero que o meu corpo passe por cima das joias para mostrar que não importa o quanto eu tenho de posse, eu não vou conseguir ficar na terra, eu vou desencarnar. Que os médicos não têm o poder sobre a vida. Se chegar a minha hora, eu vou desencarnar. Oh, coisa linda! E mãos abanando, porque eu cheguei na terra assim e vou embora assim, sem nada. E o que a gente faz com nossas posses materiais? A gente usa só para proveito próprio, para viagens, negócio, carrão? Ou a gente aproveita parte daquilo para ajudar realmente? É difícil isso. Eu apresentei aqui, pode apresentar a música? Dá tempo? Ou deixa? Pode? Na vez passada, acho que até apresentei a Amira aqui, né? A Mira. A Mira é uma menininha de 9 anos e ela aprendeu a cantar na internet. É uma longa história, eu não vou contar a história dela, só vou apresentar. Então eu vou pedir para preparar o ambiente para o passe. Vai ser a última coisa que eu vou mostrar então. Eu desejo para vocês um feliz 2017, que Jesus ampare a cada um de nós na caminhada, nos dê força e principalmente que a gente possa ter essa luz e distribuir em qualquer lugar que a gente for. Mesmo que for uma lamparina, mas que a gente possa levar. Essa é a nossa missão. E essa menina é uma luz. Então vamos apresentar a Mira.